Fica aqui? Não, pode ficar. Boa noite, Luísa, chefinha. Boa noite, Cris. Sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje num dia diferente, né? Tive que abrir uma exceção para essa lindeza aqui, que tem agenda cheia no dia da live, que é dia de terça-feira. Então, nós estamos aqui hoje com a Ana Paula. Seja bem-vinda, Ana Paula. Boa noite, gente. Eu já te agradeço pela sua participação. Ô, gente, a Ana Paula tirou habilitação com a gente de carro. Então, ela veio dar depoimento para vocês aqui. E eu já quero adiantar que a Ana Paula é psicóloga, tá? Então, eu quero que vocês aproveitem o máximo para fazer perguntas, né? Para interagir aí, que o que ela puder aqui ajudar. E o que não der para ser falado na live aqui, as pessoas podem entrar em contato com você, certeza, né, Ana Paula? Com certeza. Vocês vão achar o Instagram dela aí, qualquer coisa chama no direct que a gente manda, tá? E precisando de qualquer coisa, a Ana Paula tá à disposição, tá bom? Então, bora lá compartilhar, chamar os amigos, as amigas que estão no processo de habilitação. Quem ainda não está, mas tem vontade de tirar a carteira, mas não teve aquela coragem ainda, tá procrastinando, né? Tem gente que tem medo, gente, até de entrar na autoescola para fazer um orçamento, entendeu? Então, eu tava até conversando com ela aqui antes da gente começar, que tem pessoas que precisam procurar fazer uma terapia para, né, trabalhar o emocional até antes de começar a autoescola, entendeu? Então, e cada pessoa é de uma maneira, né? Cada pessoa, ela tem um tempo. Tem gente que vai precisar de uma terapia de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, né? Igual nós tivemos depoimento, quem teve no workshop sábado agora ouviu o depoimento da Mônica, que ela fez terapia por 1 ano antes dela entrar na autoescola, entendeu? Então, eu espero que vocês tiram muito proveito, tá? Dessa live, porque processo de habilitação, a gente sabe, né, gente? Até a Ana Paula sabe, né, Ana Paula, que não é fácil. Não é mesmo. Pra psicóloga é mais fácil, Ana Paula? Ah, quem dera. Pois é, então pode ficar à vontade, Ana Paula. Vamos lá. Gente, boa noite. Primeiramente, agradecer, né, a Vivi pelo convite. Já é a segunda vez, né, que eu venho aqui na Fortunato falar um pouquinho sobre o processo de habilitação. Pude participar em outro momento do café que eles fazem aqui, que é fantástico. Então, se você não participou ainda, tem que participar. Tem o workshop também, né, Vivi? A gente estava falando aqui agora sobre. E, assim, é uma experiência muito bacana. Mas é a primeira vez que eu venho online aqui, falar com vocês através do Instagram aqui, alcançar, né, mais pessoas que estão aí no processo de habilitação, ou que querem começar, mas não começou ainda, ou que tem algum familiar, alguma pessoa próxima que esteja nesse processo, que, como a Vivi acabou de mencionar, não é um processo fácil, é um processo difícil. Mas a gente vai falar aqui um pouquinho de como levar isso assim com mais leveza, de uma forma mais saudável, tá? Embora eu esteja aqui, a Vivi já me apresentou, né? Sou psicóloga, mas eu vou falar assim pra vocês tudo que eu passei durante esse processo. Eu até peço pra voltar um pouquinho lá no meu processo de habilitação de moto. Não foi na Fortunato, foi em uma outra autoescola, mas eu falo que foi lá que começou, né? Quando eu fui tirar a minha primeira habilitação, foi de moto. Eu era estudante de psicologia, tava precisando, porque trabalhava o dia todo, depois tinha que pegar aquele ônibus lotado para ir para a faculdade, né? E aí, falei assim, gente, preciso melhorar aqui, preciso da minha moto, preciso da minha carteira. E aí eu fui tirar a minha carteira. E assim, né? Quem tá tirando de moto aí, porque vai ter aqui todo mundo, né, Vivi? De moto, de carro, nesse calor, né, gente? O capacete, o suador ali no cabelo e tudo mais. Mas o que eu tinha em mente, assim? A minha vontade de tirar minha carteira, minha vontade de dar mais um passo à minha independência, né? Então eu colocava todos os meus sonhos ali, por mais que estivesse difícil, eu falava, gente, eu quero essa carteira, vou tirar essa carteira. Mas sim, vinha aqueles momentos em que os pensamentos ficavam negativos, né? O pessimismo vinha, aquela tristeza, aquela ansiedade, vou conseguir, não vou conseguir.
né? E aí provocava aquele medo, aquele misto de sensações que vocês que estão aqui assistindo e estão nesse processo sabem como é, que não é fácil, que é doloroso mesmo. E aí eu fui fazer a minha primeira prova e aí eu me lembro de uma pessoa ter falado comigo assim: cuidado para você não esquecer a viseira aberta. Por quê, né, gente? Acaba que quando a gente tá fazendo as aulas, a gente abre um pouquinho por ser muito quente. Eu fazia aula meio-dia, horário de almoço, então era aquele sol rachando. Então eu sempre abria um pouquinho assim, disfarçadamente a viseira para entrar aquele ar, né? E aí eu tinha uma pessoa que sempre ficava falando: cuidado. E aí a pessoa brincava bem assim, né? Do jeito que você é lerda, Ana, você vai acabar esquecendo essa viseira aberta no dia da prova. E aí eu deixava aquilo e... claro que não, né? No dia da prova eu vou me lembrar. E eu me lembro de ter chegado lá, eu fui com meu pai no dia. E aí a minha viseira tava super arranhada e ele tirou uma viseira novinha assim da mochila e falou assim: trouxe uma viseira nova pra você, pra gente trocar. E aí eu já tava indo ser chamada ali pra começar a prova e a gente na tentativa, a gente não sabia como é que trocava a viseira e meu pai ali tentando, na correria. Eu lembro que tava um pouco escuro lá no dia. E aí a gente trocou a viseira e eu fui fazer a prova. E, pasmem, eu esqueci a viseira aberta. Na hora de entrar, eu me lembro já do examinador ter me dado um sinal ali, né? Eu nem cheguei a fazer a prova, na verdade. E ele pegou a canetinha, bateu. Na verdade, ele não bateu, ele falou assim: você não esqueceu de nada, não? Aí eu olhei se meu pé estava errado, se eu tinha ligado ou desligado a seta. Fiquei procurando. Aí ele pegou a canetinha, bateu assim, falou assim: a viseira, moça, ficou aberta e não pode, vou ter que te eliminar. Eu lembro que eu fiquei tão nervosa naquele momento, assim, tão... Eu não via nada na minha frente. Eu lembro que eu olhei pra ele e falei assim: eu não sei o que eu faço agora, de tão nervosa que eu fiquei. E aí ele me ajudou, eu saí, enfim, fiquei bem frustrada, fiquei muito chateada, chorei, gente, mas eu chorei noites e eu ficava pensando: por que, gente, que eu fui esquecer essa viseira? Mas aí eu parei e pensei: tá, eu já senti a minha dor, foi doloroso, eu fiquei muito chateada, eu queria ter pelo menos tentado fazer a prova, mas o que eu preciso fazer agora? Tentar de novo. O meu sonho continua sendo, o meu sonho e necessidade, muita necessidade na época, inclusive, era ter a minha habilitação. Meu pai, com muito custo, já tinha comprado uma moto, né? Falou que se eu tirasse minha carteira, ele ia dar essa moto pra mim, a moto que eu tenho até hoje, já tem 6 anos que ela tá me aguentando aí, minha motinha. E aí eu fui pra segunda tentativa. Não me lembro exatamente onde eu perdi ponto, quantos pontos eu perdi, porque já faz bastante tempo. Mas eu consegui, fui aprovada de segunda. E aí, assim, quando eu tava finalizando ali, que a gente chama de rampa, né, Vivi? A prancha, né? Eu tava finalizando ali na prancha. Eu lembro dele ter falado pra mim: parabéns, você foi aprovada. E eu olhei pra ele e falei assim: tá, mas e agora? O que eu faço? Ele: não, você foi aprovada, é só sair. Eu falei assim: não, eu não sei, eu só sei até aqui. Porque assim, a gente vai treinando tanto aquele percurso ali da moto, né? Todo dia aquela mesma coisinha que eu não sabia o que eu fazia no final, né? Eu falei assim: não, é só sair por aqui. Aí eu tava tão nervosa que veio o meu instrutor na época, me deu um abraço, a gente comemorou. E aí começou o meu processo de habilitação. E aí as pessoas sempre me cobravam: Ana, moto é tão perigoso, né? Você fica pegando BR, porque teve uma época que eu trabalhei no distrito e depois eu ia pra faculdade, então ia pela BR ali pra ser mais fácil. E eu amava, gente, amo até hoje. Eu tô andando de moto ainda, tirei de carro, mas minha motinha eu não abandono, né? E a minha mãe sempre falava: moto é tão perigoso, né? Você podia tirar carteira. Às vezes eu preciso que você me leve em algum lugar, né? E aí você não tem carteira pra me levar. Eu falei assim: mãe, no momento certo eu vou tirar minha carteira. Mas no fundo eu tava morrendo de medo. Eu tava morrendo de medo de enfrentar esse processo de novo, porque eu sabia o quanto era doloroso. E eu não sei se eu cheguei a comentar com a Vivi alguma vez, mas toda vez que eu passava em frente à motopista, o meu olho enchia de água. Eu já tinha tirado a minha carteira, isso já tinha 2, 3 anos, mas eu passava, nem precisava tá tendo exame não. Só de ver as pessoas fazendo aula ali, eu me emocionava, eu ficava tentando assim: gente, eu sei o que essas pessoas estão sentindo, eu sei a ansiedade que tá, eu sei o cansaço que é estar ali. Então eu
sempre me emocionava quando eu passava. Até hoje eu ainda sinto assim, sabe? E às vezes eu evitava passar na porta para não ter essa sensação. Então eu sabia assim que ia ser no momento certo que eu ia tirar minha carteira de carro também, né? Que naquele momento não era o momento. Eu tinha outros planos, outros objetivos, mas também era medo. Era medo de voltar nisso, voltar nesse processo, voltar numa coisa que dói, que leva tempo, que é desgastante sim, a gente sabe que é difícil. Então, foi um dos motivos pelo qual eu demorei aí mais ou menos 6 anos para ter agora a habilitação de carro. E aí eu fiz, né, entrei, foi diferente dessa vez, e eu gosto de pontuar também, porque eu nunca tive uma vida assim fácil, né? Minha família sempre foi uma família muito simples, muito humilde. Então, assim, o meu pai tinha um dinheiro na época para receber, que foi o dinheiro que ele me ajudou a tirar a minha carteira, me ajudou a comprar a moto. Mas dessa vez eu já pude tirar minha carteira de carro, assim, como psicóloga, né? Trabalhando na minha área. Então, fui na autoescola, eles me deram aquele desconto maravilhoso. Quando você paga à vista, você tem um descontão, mas se precisar dividir, também divide. E o preço é muito bom, né? E aí eu fiz e falei assim, não, vou começar. E aí eu fiz a minha inscrição em novembro. Aí eu saí da autoescola e pensei assim, ai gente, agora vai. Agora eu vou ter que começar. Agora eu fui e fiz. Aí eu pensei assim, não, vou esperar. Vou esperar passar Natal, vou curtir Natal, Ano Novo, vou viajar. Quando eu voltar, eu mexo com isso. Mais uma vez, tentando ali não lidar, né? Tentando ali não lidar com aquela dor, com aquela ansiedade, tentando não ir ali mexer numa coisa que eu sabia que ia me deixar ansiosa. E quantas vezes a gente faz isso, né, gente? A gente procrastina, deixa pra depois, porque a gente tá com medo. A gente deixa pra depois porque a gente acha que a gente vai saber o momento certo, exato, para que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. Né? E aí a gente vai tentando controlar toda essa situação, quando na verdade a gente não tem esse controle. Não tem como saber como é que vai ser. Tem como viver o aqui e agora. Tem como eu viver o processo um dia de cada vez, aprender todos os dias, aprender até mesmo com aquilo que eu vou errando no meu dia a dia. Mas não tem como eu prever que eu vou conseguir em tal dia, que eu vou passar de primeiro, que eu vou passar de segundo, que eu vou passar de terceiro, né? Mas isso é tudo lindo na teoria, mas quando a gente está vivendo ali o processo, a gente sabe o quanto a gente fica com aquele monte de sensações e o quanto os nossos pensamentos, eles tendem sim a ir para um lado mais negativo, né? E aí eu me lembro de ter começado as aulas, eu comecei com uma instrutora aqui da autoescola, mas aí depois eu precisei parar um tempo. E aí eu fiquei um tempinho parada e quando eu voltei, né, não dava mais para ser com essa. E aí eles me falaram que ia ser com outro instrutor, que ele iria fazer contato comigo. E aí ele me chamou num domingo, eu posso falar o nome dele, né? Foi o Davidson. Ele me chamou num domingo e mandou assim pra mim já. A sua habilitação já está garantida. Aí eu lembro que ele sempre mandava assim, a figurinha de uma menininha. Toda vez que a gente conversa, a gente troca essa figurinha. Uma menininha lá subindo o carrinho, né? E tinha um carrinho com a fumacinha atrás. Era a nossa forma de comunicar, né? E aí eu falei assim, já gostei desse cara, né? Mandou mensagem no domingo e já falou pra eu agradecer a Deus que a minha habilitação já tava nas minhas mãos. Aí eu fiquei toda feliz, né, gente? E assim, eu já estava um pouco chateada porque eu fiz uma semana, né, com a outra instrutora e assim, eu sentia um medo. Parece que eu pegava no volante e o carro, ele ia fazendo zigue-zague, assim. Eu ficava, gente, mas como assim? Eu piloto um trem com 2 rodas só e não faço isso. Como é que o carro tem 4 e eu tô desse jeito? Não tem explicação. E aí foi uma coisa que me atrapalhou também. Ficar misturando o meu processo de moto com o meu processo de carro. Então, se você já tirou carteira de moto, não é a mesma coisa. Não é. E também não é difícil e também não é mais fácil. É diferente. Coloque isso na cabeça de vocês. É diferente. Não é mais fácil nem difícil. Então, vocês precisam focar no que vocês estão fazendo agora. E foi uma coisa que eu não fiz no início. Eu ficava o tempo todo me cobrando e me lembrando da fala de algumas pessoas que tentaram me ajudar, lógico, mas que eu fui levando para um extremo. As pessoas falavam comigo assim, não, você já anda de moto, tem 5 anos, 6 anos, vai ser moleza tirar carro, carro é muito mais fácil, é muito mais seguro, você vai ver, não tem segredo, é só fazer isso e isso. Então eu já fui confiando assim, confiando não, eu
impus ali que eu tinha que passar e que eu tinha que passar de primeira. Porque se eu já tô ali, já sou acostumada com trânsito, com direção, se eu tenho noção de espaço, não, então eu tenho que tirar, não tem esse trem de segunda, não. E aí, esse pensamento foi me atrapalhando, com certeza. Então, vamos pensar. Quando a gente entra pra autoescola, o que a gente pensa no começo, né? Tipo, nossa, quais são os desejos? Meu objetivo, minha carteira, minha independência. Os pensamentos são os melhores possíveis. Aí a gente faz aqueles planos. Nossa, eu vou levar minha mãe em tal lugar. Nossa, eu que vou pilotar, eu que vou dirigir quando meu marido estiver cansado. Ou quando a gente combinar, né, que ele vai beber e eu vou dirigir. Ou quando a gente vai numa resenha, né, que a gente tem esses combinados. Ou com um amigo, né, ó, hoje você pode curtir a noite que eu que vou dirigir. Aí eu já ficava pensando em tudo isso, né? Pensava nas nossas viagens, quando ele reclama de estar cansado e pede pra parar o carro um pouquinho pra descansar. Eu pensei, não, agora, bem, pode descansar um pouquinho que eu vou levar agora. Então já tinha todos esses pensamentos, só pensamento positivo, né, gente? Aí, quando você começa a fazer a aula, você vai fazer uma ré no morro, que o carro morre, né? Que o carro começa a fazer umas coisas que você não tá acostumada ali, aí você já começa a mudar os pensamentos. Não vou conseguir. Isso é muito difícil. Nossa, imagina como vai ser no dia do exame. E se isso, aí começa os ICs, né? Que é uma grande distorção cognitiva. E se o quê? Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas aqui na cabeça é como se eu soubesse, tivesse certeza. E se passar alguém na minha frente? E se isso acontecer? E se o carro morrer? O que eu faço? A gente começa a trazer um monte de pensamentos como uma forma que o nosso cérebro, né, encontra de nos proteger, né, de achar ali soluções para possíveis problemas que a gente vai enfrentar. Só que como a gente não tem certeza de que a gente vai encontrar esses problemas lá na frente mesmo, isso nada mais são do que especulações, né? E isso acaba nos movendo de uma forma não funcional, né? Porque vamos pensar, racionalizando. E se uma pessoa entrar na minha frente, o que eu faço? Eu freio. Eu paro o carro, né? Só que quando a gente tá pensando isso num desespero ali, não é isso que vem. E aí o que pode acontecer? A gente seguir, né? Já viu de alguém contar que tava lá tentando tirar a carteira, passou uma pessoa e a pessoa, ao invés de frear, ela acelerou o carro, né? Aí o examinador olhou e brincou assim, uai, mas você ia passar em cima da moça, né? Se eu não tivesse freado, o que ia acontecer? Já ouviu, Vivi, falarem assim, que aconteceram coisas do tipo? Porque naquele momento você não conseguiu parar, racionalizar o que estava acontecendo. A resposta é óbvia, né? Eu vou frear. Mas ali você fica tão nervosa com tudo que pode acontecer e aí a gente tende a catastrofizar as coisas. O que é catastrofizar? Eu vou pegar uma coisa, né? Eu vou pegar uma coisa ruim e vou deixá-la horrível? Vamos pensar assim, né? Então é algo que atrapalha muito. E aí voltando lá no instrutor, né? Que ele mandou a mensagem no domingo, eu falei, que bênção, gente, vai ser incrível. Nossa, vai ser muito bom. Aí ele marcou nossa aula para segunda. Aí teve um erro lá na agenda, confundiram as anos, cheguei lá, fiquei esperando ansiosa, mas não era meu dia. Aí eu falei assim, eu fui embora tranquilo. Eu falei assim, não tem problema. Se não aconteceu hoje é porque não era pra ser hoje, né? Veio o pensamento de mãe, não, se não foi porque não era pra ser, né? Aí fui pra casa, aí na terça eu voltei, ele já tava lá me esperando, me pediu desculpa pelo ocorrido, né? E aí fomos em direção aos carros. Posso falar essa parte? Pode. Fomos em direção aos carros, né? E aí quando chegou lá eu fui linda e fina pro carrinho que eu tava fazendo aula. Como é que é o carro? Qual é o nome, Vivi? É o Mob. O Mob, né? Pensa no carrinho bonitinho, né, gente? Pequenininho, o carro aqui da autoescola. E aí ele olhou e falou assim, uai, onde você tá indo? Eu tô assim, uai, pro carro, né, pra fazer aula. Eu falei assim, não, seu carro não é esse aí não. Eu falei assim, uai, mas qual que é o meu então? É aquele lá. Aí ele mostrou, o único Fiat Uno da autoescola. Aí eu tô assim, ai gente, aí ele, ó, já vou te falando, não tem ar-condicionado não, hein? Ó, esse aí é na raça mesmo. E aí eu falei assim, a gente riu da situação, falei assim, não, tá ótimo, é esse mesmo. Eu entrei, então quem faz aula aí, eu já quero falar, gente, é o melhor carro da autoescola. Vai dar briga agora que todo mundo vai querer fazer no Fiat Uno, eu sei, mas assim, é excelente. E aí comecei a fazer aula com o Davidson nesse carro, e aí eu fui, ele me levou lá no Vila Bretas. E aí eu falei um pouquinho de como tinha sido a última semana,
que eu tava chateada, que eu achei que eu tava indo muito mal, que eu seria melhor e que teve algumas coisas que me chatearam. E aí ele foi só me escutando, ele me escutou por uns 30 minutos. Então a gente nem teve aula, né? 30 minutos ali, ele falou assim, ó, pra apagar tudo isso que aconteceu, pra virar a chavinha dessa mente sua aí, né? Vamos fazer o seguinte, você vai voltar pra autoescola dirigindo. Aí eu olhei pra ele e falei assim, quê? Eu só andei na ilha até agora, meu filho, e só no cantinho ali, toda errada, não vou voltar não, senão você confia em mim? Senta aqui, e ele é metido, gente, ele olhou pra mim e falou assim, se você bater em alguém, se você bater em qualquer coisa, pode ficar tranquilo que eu compro um carro zerinho pra você. Aí eu disse, gente, ele é metido, né? Aí eu falei, então tá, se ele tá me dando essa confiança toda aí, eu vou tentar. E aí, gente, na minha primeira aula com ele, eu peguei o carro e eu vim do Vila Bretas até a autoescola, o horário super movimentado, aquele monte de ônibus, e ainda me fez manobrar, estacionar o carro com todos os carros da autoescola lá, né? Então, nesse dia eu voltei pra casa assim, gente, que coisa maravilhosa. Ainda me deu um bilhetinho com uma balinha, eu tô assim, gente, que gracinha. Não só o instrutor, mas toda a autoescola, sabe? As meninas lá da recepção, né? Todo mundo, assim, te acolhe muito bem aqui na autoescola, todo mundo muito super educados, assim, eles marcam mesmo você e falam, ó, seu exame, né, tal dia, não, tô torcendo por você, sabe? Quando você não passa, manda uma mensagem, olha, não foi dessa vez, mas vai dar tudo certo, a gente ainda vai comemorar. Então, assim, tudo muito positivo, né? Só tenho a agradecer a toda a equipe mesmo da autoescola. E aí eu participei, né, de alguns pré-exames que a autoescola faz aqui, que eu acho fantástico também, né? Então, assim, participem, é muito bom, porque você se sente no exame mesmo, pra quem não fez. Até a roupa deles é diferente. Você olha e fala assim, gente, é tudo examinador que tá aqui, né? Então, assim, muito bacana, participei do primeiro. E assim, saí de lá bem frustrada, porque eu vivo as coisas, né, gente? Eu sou muito intensa. Você falou que é um pré-exame, pra mim aquilo era um exame. Então eu fiquei ansiosa, acordei mais cedo, me preparei, tomei meu café. Parecia que eu tava indo pro exame mesmo. Então, assim, eu acabei ficando muito tensa, né? Eu desviei o objetivo. O objetivo é ver mais ou menos como funciona, mas também prestar atenção ali em como estão as suas habilidades, o que você precisa talvez pegar de feedback ali dos outros instrutores e levar para o seu instrutor. Então eu não foquei nisso, eu foquei no passar, né? Eu quero passar no pré-exame, que se eu passar aqui é porque eu tô pronta para passar lá no exame. E se meu foco ficou nisso, meu foco não ficou no aqui e agora, meu foco não ficou no que eu tinha que fazer naquele momento, né? Então participei, eu falei, quero participar de mais um. Nesse eu também não passei, mas foi muito legal, eu consegui absorver coisas que os instrutores me trouxeram e eu falei, não, agora eu vou marcar o meu exame, né? Então, assim, marquei, fui, não passei de primeira também, tá? Tava muito confiante, mas os meus pensamentos ainda eram de que eu tinha que passar de primeira, ainda tava muito forte esses pensamentos bem disfuncionais. E aí, acredito, né, que foram alguns aspectos que me atrapalharam muito a não conseguir marcar esse exame. E assim, a não conseguir, na verdade, passar. E eu me lembro de algo que me marcou muito, que foi a minha fé. E aí, quando eu falo de fé, gente, não tô falando de religião, tá? Eu tô falando de fé, né? Se é você acreditar muito em algo, em alguém, em alguma coisa. E a minha fé, ela foi muito, mas muito modificada nesse processo de habilitação, tá? Então, assim, a minha fé é em Deus, eu acredito em Deus, mas eu tava, assim, bem fria, sabe? Nos meus momentos com Deus, e aí eu não tô falando de igreja, tô falando dos meus momentos de sentar na minha cama, de fechar a porta do meu quarto, de conversar com Deus, de falar pra Ele daquilo que tá difícil, como eu falo com um amigo mesmo, que é assim que eu vejo, né, de falar daquilo que tá difícil, daquilo que eu precisava da ajuda dele. E esse processo de habilitação, ele veio fazer isso comigo. E aí eu me lembro, teve um dia que eu tava na casa de um amigo e ele mora lá no Santo Agostinho, lá em cima, naquele morrão onde as pessoas vão orar. E aí eu tinha ido fazer algum favor que ele tinha me pedido na casa dele, ele não tava lá. E eu saí, era por volta de umas 10, 10 e meia da noite. Quando eu fechei o portão,
não era uma voz, mas era algo interno que falava assim pra mim: atravessa a rua e faz uma oração. E quanto tempo eu não fazia uma oração, gente? Há quanto tempo eu não falava com Deus? Eu falava, gente, mas que coisa estranha. E com medo, porque lá não tinha movimento, tava bem escuro. E, gente, mas eu vou fazer isso porque tá queimando, assim, uma vontade de ir ali, de orar. E eu fiz uma oração. E aí o que eu achei que eu tinha feito uma oração de 10 minutos, eu fiquei ali por 55 minutos. Não ouvia nada, meu celular tocou, o namorado mandou mensagem: onde você tá, o que aconteceu? E eu não ouvia nada. E o meu celular, detalhe, não estava no silencioso, né? Na verdade, eu não ouvi, eu fiquei ali tão extasiada com aquele momento, em falar daquilo que eu tava sentindo, do quanto tava difícil realmente pra mim, que eu me desliguei totalmente. E foi assim, um momento maravilhoso. E aí no outro dia, né, porque eu e o Davis, a gente conversava muito no carro, né? Era uma forma até de ficar tranquilo. Assim, ninguém dirige assim, sem conversar nada. Então vamos conversar. E a gente conversava, eu falava do consultório, ele falava da habilitação, e a gente falava de muitas coisas. E aí nesse dia, a gente tava ali naquele local de baliza, e eu falei pra ele assim: dá pra gente conversar um pouquinho? Eu queria te contar uma coisa que aconteceu ontem. E eu falei pra ele, disse que tinha acontecido, ele me ouviu, me acolheu, e eu falei pra ele: nossa, tá muito difícil pra mim, assim, porque eu tô me cobrando muito. Eu tô com um pensamento de que eu tenho que passar de primeira, e isso tá me atrapalhando demais, porque eu sei que as coisas não são assim. Eu sei que tem muita coisa que pode interferir positivamente e negativamente também, que eu não tenho controle. Tem coisas que eu preciso, né? Eu preciso aceitar que eu não vou ter o controle, que eu preciso ir lá e fazer e aprender, né? E ver o que tem que ser melhorado, o que tem que ser feito. E a gente conversou ali, e depois dessa conversa ele falou assim: você precisa marcar seu exame. Eu falei assim: tem certeza? Ele falou assim: tenho certeza, você precisa marcar seu exame. E eu falei assim: mas eu tô preparada? Aí a gente conversou sobre estar preparado ou não, né? Porque a gente pensa que tá preparado, é só a gente tá sabendo de todas as técnicas ali, né? Então, se eu tô fazendo tudo certinho aqui, eu vou passar. E não é assim, porque exige também um preparo emocional, um preparo mental, né? Então, é muita coisa envolvida. Eu falei: olha, na verdade, eu acho que a gente nunca vai estar preparado para nada, mas a gente, pelo menos, tem a oportunidade e a possibilidade de tentar, né? E aí são as tentativas que vão nos preparando de alguma forma. Então sim, pode marcar. E aí eu marquei o meu primeiro exame, e aí fui, como eu falei pra vocês, eu não passei dessa vez, mas eu queria aproveitar e falar um pouquinho dos examinadores, porque eu sei que muita gente, e assim foi comigo também, de às vezes pensar, né, dos examinadores, né, ai meu Deus, eu já ouvi de pessoas falando assim: não, que eles estão lá pra não te passar mesmo, é pra você ir, pra você não tirar sua carteira, né? E aí as pessoas falam um monte de coisa e a gente acredita, né? Porque se a gente não viveu, a gente vai acreditar nas coisas que as pessoas estão falando, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso também. E aí, desde a minha mãe nunca tirou carteira na vida, ela não tirou, não tem vontade, não julgo, tem gente que não tem vontade mesmo. E aí até ela conhecia o tal do Diabo Louro, gente, que fala: nossa, que tem um cara lá que é o Diabo Louro. Eu tô assim: mãe, o que é isso? Quem é Diabo Louro? Quem falou isso pra você? Não, que diz que se você pegar ele, você não passa não, né? E aí ela ia falando aquele monte de coisa, eu: tá. Então assim, olha o que as pessoas vão falando, nem sabem, né? Mas eu fiquei com isso muito na minha cabeça. E aí eu lembro do examinador, gente, eu nunca vou esquecer, o rosto dele, a canetinha batendo, falando que minha viseira estava aberta. Foi um erro meu. O que ele podia fazer, coitado? Nada. Ele foi super educado, falou comigo que infelizmente ele não podia fazer nada, me ajudou a sair com a moto, que eu fiquei extremamente nervosa. Então, assim, às vezes a gente fica olhando e pensando: eles estão ali para fazer o trabalho deles e a gente está ali para fazer a prova, né? A gente fez as aulas para chegar ali e dar o nosso melhor, né? E a gente vai e faz, e aí cada um no seu qual, né? E aí, mas eu nunca esqueci a fisionomia dele. E aí um dia eu tava trabalhando na faculdade de Pitágoras, nesse último semestre, e aí eu chegando lá, eu já tinha marcado meu exame, eu vi ele deixando o filho dele de carro, acho que era na faculdade. E eu tô assim: gente, quando eu marco a prova, por que eu tô vendo esse examinador aqui do nada, né? E aí eu fiquei prestando atenção, lógico, né? O que ele ia fazer. E aí
eu me lembro dele dando um abraço no filho dele e deixando o filho dele na faculdade. E aí, assim, o que eu fiz daquele momento? Eu pensei, poxa, às vezes a gente olha pra pessoa, fica pensando, nossa, esse cara é um monstro, não vai me passar, enfim. Tem gente que pensa desse jeito, assim, poxa, o cara é normal, tem uma família normal, tem um filho, tem problemas em casa como nós temos, tem momentos difíceis, mas também tem momentos de alegria. Quem sabe tem até um familiar que está passando pelo processo de habilitação e que às vezes é doloroso para eles não poder fazer nada, porque tem toda uma ética do trabalho deles, né? Então a gente fica pensando, poxa, não tem nada a ver com o examinador, tem a ver com o que eu preciso fazer, com o que eu vou me submeter naquele momento, né? Então, assim, foi incrível ter visto aquilo ali. E os 2 examinadores, que eu não sei o nome agora, mas eu anotei, tem no meu caderninho da gratidão também, o nome deles, foram assim, maravilhosos comigo. Falaram que eu não precisava ficar nervosa, que estava tudo bem, que eles estavam ali simplesmente para observar aquilo que eu já venho aprendendo há um tempo, me tranquilizaram. Eu lembro de ter cometido um erro ali e eles perceberam que eu fiquei nervosa. Eles falaram assim, Ana, você fez isso aqui, mas sua prova ainda não acabou, vai com calma, você vai conseguir, respira. Foi o tempo todo desse jeito. Me deram algumas chanchinhas ali, eu acredito que foi sim, mas não foi. Eles falaram comigo, né, que não dava, mas que eu pudesse tentar de novo, que com certeza eu iria passar. E eles focaram muito na questão do retrovisor, porque quando você fica tenso, você fica assim, né? Estático, você não consegue mover seu pescoço, e eu não olhava o retrovisor, de jeito nenhum. Então, assim, eu não sabia o que estava acontecendo ali, e aí não tem como, a gente precisa ter essa visão difusa quando a gente está no controle de um carro. Então, foi assim, o ponto mais eliminatório ali foi a questão do retrovisor, então tomem muito cuidado com o retrovisor. E eu, assim, gente, sou uma pessoa que sou apaixonada com o espelho. Eu tô aqui falando o tempo todo olhando se meu cabelo tá bonito, minha sobrancelha, eu gosto muito de me olhar no espelho. E aí eu brinquei com ele, disse, nossa, eu gosto tanto de espelho, eu gosto tanto de ficar olhando pra esse espelho, por que eu não olho pra esse espelho, pra esse retrovisor? E eu lembro desse ter brincado comigo no final assim, ô Ana, olha bastante pro espelho, no próximo exame você vai passar. E ainda brincaram comigo, né? E brincaram do carro também, falaram assim, nossa, esse Unão aqui é top, hein, você vai passar. E gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Por isso que eu falo que o Uno é o melhor carro do mundo. Eu tô olhando o Uno pra comprar e não é mentira. Eu consegui fazer um controle de embreagem de segunda no morro e o carro não morreu. Então, pra quem tá fazendo a aula aí, tem que ser de primeira, gente. Mas o Uno aguentou de segunda. Devia ter aceitado, né, gente? Porque foi uma mágica que eu fiz com o Fiat Uno, mas aceitaram ou não. Mas assim, foi um pouquinho do que aconteceu na primeira tentativa. Então, assim, saí de lá chateada, com certeza, chorei. Inclusive, no dia eu tinha sido convidada para dar uma palestra sobre saúde emocional da mulher no Big Mais. Então, assim, eu estava extremamente assim cansada. Tem a foto que eu postei, né? E a autoescola até compartilhou. Para quem viu, quem não viu, tem lá no meu perfil pessoal. Então, assim, eu estava arrasada porque eu não tinha passado. Mas eu falei, mas eu preciso fazer o que precisa ser feito. E assim, quando a gente chega na vida adulta, essa é uma frase assim que precisa nos motivar. Às vezes a gente não quer fazer, às vezes tá difícil fazer, mas às vezes precisa ser feito. Tem coisas que precisam ser feitas. Eu não podia ligar e desmarcar o meu compromisso. Mas o que eu podia fazer? Tomar um banho, lavar o rosto, passar uma make, escovar o cabelo e cumprir com o meu compromisso. Fui, fiz a palestra, saí de lá, chorei mais um pouquinho, fiquei triste mais um pouquinho, comi chocolate, que eu ganhei uma cesta de chocolate gigante. Falei, eita, aí a desregulação emocional vai toda, né? Que eu vou aproveitar o chocolate. Comi chocolate e voltei para as aulas. Dei uma pausa, não muita, tá? Eu fiquei uns 2, 3 dias só sem fazer mais aulas para descansar. E aí voltei para as aulas e o pensamento positivo, voltei com o pensamento do início de que eu queria passar, de que eu queria minha carteira, de tudo que eu teria de positivo se eu tivesse a minha carteira. Então, saí daquele pensamento, sabe, de que tá difícil, de que não vai dar certo, e se o carro morrer, e se tal coisa acontecer, e se na baliza não der certo, o que eu vou fazer se eu já fui eliminada no início, vai ser o caos, né? Tentando prever coisas, que aí é uma outra distorção cognitiva, a gente não prevê nada, a gente só tem que viver o aqui e agora.
Mas também no processo foi super agitado. Eu vi, nessa segunda tentativa, eu vi um monte de pessoas ali que eu conhecia, que eu gostava, amigas de infância que estavam ali tentando. E o meu foco jamais não foi ficar olhando o que as pessoas estavam fazendo. Às vezes o olhar da gente vai. Você vê a pessoa ali, o barulhinho de que a pessoa não puxou o freio ou de que saiu com... E aí você fica pensando, ai meu Deus, e se isso acontecer comigo? E assim, opa! E foi uma dica que o meu instrutor me deu de tipo assim, pega um fone de ouvido, leva um fone de ouvido, coloca música e foca assim em você. Relaxa, presta atenção na letra da música. E assim, eu via muitos vídeos, né, que a autoescola faz. Eu amo esses vídeos, inclusive não tive vídeo, fiquei triste. Eu não tive meu vídeo quando eu saí gritando. Mas assim, brincadeira, gente. Eu amo muito esses vídeos. Assim, me ajudou muito no processo assistir esses vídeos, assistir as lives que ficaram salvas aqui, tá? Porque você começa a se ver naquele processo. Logicamente que toda situação é diferente, cada um vai enfrentar o processo de uma forma diferente, tem as particularidades, as características de cada processo, nenhum processo é igual. Seu processo com certeza vai ser diferente do meu, assim como foi diferente de uma outra pessoa que você conheceu aqui, mas ajuda muito. E aí eu lembro das músicas dos vídeos, eu ia procurar no YouTube, aí tinha uns hinos maravilhosos, eu baixei tudo no meu celular e ouvi aquilo tudo. E eu me lembro da Vivi ter me entregue, né, que eles entregam lá na hora do exame, um bilhetinho com um versículo. E aí ela me deu um, aí beleza, peguei, li, nossa, que maravilhoso. Inclusive tá lá na minha habilitação até hoje, os 3 que eu ganhei. E aí, depois ela veio e me deu outro, eu falei assim, mas você já me deu. Aí ela foi e falou assim, uai, mas pode pegar, nunca é demais, né? Aí eu peguei. E aí ela ainda brincou assim, só não pode ser o mesmo, hein? Se for o mesmo é confirmação. E, gente, pasme, foi o mesmo versículo que ela tinha me dado há uns minutinhos. Eu fui lá, tomei meu suquinho de maracujá, uma broa maravilhosa que tem lá pra gente no dia do exame. Quando eu voltei, ela me deu outro. E era o mesmo versículo. Eu fiquei toda arrepiada. Falei assim, não, é hoje, vou passar. E eu tava super feliz e fui. A gente tava usando máscara ainda, né? Eu tirei em março, início ali de março, então a gente ainda tava usando máscara. E aí eu me lembro, assim, de ter começado e aquele suor escorrendo, e eu focando no aqui e agora. E aí eu lembro que eu levei uma borrachinha, coloquei uma borrachinha no meu pulso, e quando eu sentia ela deslizando, sabe? Quando eu subia o morro, quando eu tava fazendo as coisas, ela deslizava, para que eu pudesse prestar atenção naquilo que eu tava fazendo agora. Que não adiantava eu pensar no dia que eu não passei, não adiantava eu pensar em como seria se eu não passasse, porque eu nem sabia se eu iria passar ou não. Tudo que ia me ajudar naquele momento era focar no que eu estava fazendo naquele momento. Focar nas minhas mãos, naquele volante, naquela marcha que precisava ser mudada, no retrovisor que precisava ser olhado. Ou seja, colocar toda a minha cognição, o meu pensamento, as minhas emoções, o meu comportamento, as minhas atitudes naquele momento, no que precisava ser feito naquele momento. O que aconteceu? Passou, não volta mais, não tem como eu fazer nada, e o futuro não está também no meu controle, mas aquele momento estava. Então fiz tudo o que precisava ser feito. Quando chegou na hora de fazer a ré lá no morro, eu me lembro assim que as minhas pernas começaram a tremer, e tremia muito, muito, muito mesmo. E na hora eu pensei, olha, se minhas pernas estão tremendo, eu provavelmente não estou respirando, que isso acontece. Se você não está respirando corretamente, você vai sentir aquela tremedeira, suas mãos vão começar a suar. E aí eu me lembro de ter olhado pro examinador e falado assim, Davi, o nome dele, era Davi. Falei assim, Davi, eu não tô conseguindo respirar, meus pés estão tremendo demais. Se eu fizer desse jeito, eu não vou conseguir. Deixa eu respirar 1 minuto. Ele, claro, fica à vontade. Aí ele falou, se você quiser, tira a máscara um pouquinho, respira, depois você coloca de novo e continua. Eu tirei a máscara, dei uma respirada, levemente eu fui sentindo que as minhas pernas estavam voltando ao normal. E aí eu fiz, gente, perfeita, aquela ré no morro maravilhosa. Perfeita não, que eu e o Davis, a gente dava um nome carinhoso pra essa ré no morro. Toda vez que ele olhava pra mim, ele falava assim, quando a gente tava fazendo as aulas, Ana, agora dá aquela ré perfeita. Eu tô assim, perfeita? Eu vou dar uma ré esplêndida. E aí, pra quebrar a tensão no dia do exame,
Pasmem, o examinador falou comigo assim, agora faz uma ré perfeita. Acredito eu, que é porque, né, tava todo mundo me olhando ali naquele momento e eles querem que a gente faça uma coisa bonita quando as pessoas estão olhando, né, gente? Eles assim, ó, faz uma ré perfeita aí pra gente. E aí eu falei assim, eu me senti tão em casa porque era justamente o que meu instrutor falava comigo. Parecia que tinha sido combinado, né? E aí eu olhei e brinquei com ele assim, não, perfeita não, vou fazer uma ré esplêndida pra você. Aí ele deu uma risada e disse, então tá bom. E aí, gente, fiz aquele barulhinho que acaba com o coração da gente, né? Que o carro parece que vai passar do morro, vai chegar lá na faculdade, né? Pra quem fez ali no Vila Bretas. E não, gente, ficou perfeita, ficou na medida certa do meio-fio, ficou tudo direitinho. Aí ele falou assim, ó, ok, já pode sair com o carro. Aí lembrei, né, gente? Olhadinha pra trás, seta, retrovisor, descer devagarzinho, né? Controlando direitinho, todo aquilo que a gente vai aprendendo nas aulas. E aí eu tinha um grande medo, que é a hora de parar o carro. Qual era o medo que fica na cabeça? E se eu encostar no meio-fio? Né? E aí vinha esses pensamentos. E quando vinha eu falava assim, não, se eu quiser eu vou encostar no meio-fio, mas eu não quero fazer isso. O que eu preciso fazer para não encostar? O que meu instrutor me ensinou? É isso que precisa vir na sua cabeça naquele momento. O pensamento negativo, o pensamento catastrófico de que uma coisa horrível vai acontecer, de que o que não pode acontecer vai, sempre vem. Então você precisa fazer o quê? Parar e falar assim, olha, o que precisa ser feito? Eu não quero subir no meio-fio. Então o que eu preciso fazer? Preciso prestar atenção no retrovisor, eu preciso ir devagar, eu preciso prestar atenção no que eu tô fazendo. Foi o que eu fiz e consegui. E aí eu me lembro, né, dele ter falado assim pra mim, tudo certinho, Ana, você tá aprovado. Aí eu tô assim, gente, mas como eu via todos os vídeos da autoescola, eu fiquei esperando, né, ele me pedir pra sair do carro, aí ele ia olhar minha carteira, conversar com o carinha de trás, depois me chamar. Era o que aí eu já imaginava a cena, né, eu lá assim, esperando, orando. Aí na hora que ele falou, de verdade, gente, quando ele falou, tá aprovado, eu fiquei assim, né, tipo, aí ele, tá aprovado, mas você não vai me falar nada não? Alguma coisa que eu fiz e tal? Ele, não, tá tudo certinho aqui sua carteira. E assim, saí, dei aquele abraço maravilhoso e era algo que eu ensaiava, tá, gente? Eu ensaiava assim mentalmente. Como é que eu ia fazer, como é que eu ia sair do carro, que eu ia sair correndo, que eu ia dar um abraço no meu instrutor. Eu não levei ninguém no dia. Respeito quem gosta de levar, né? Às vezes o namorado, a mãe. Mas eu preferi não levar, Ana. Por que eu não levo? Porque, assim, eu amo muito agradar as pessoas que eu amo. Então, eu fiquei com muito medo de me colocar uma cobrança que naquele momento não ia ser saudável, né? Então, assim, foi algo que aconteceu também. Quando eu tirei de moto, eu levei meu pai. E meu pensamento ficava o tempo todo no meu pai, que é uma pessoa que eu amo muito, é um exemplo pra mim. E eu ficava, ai meu Deus, meu pai tá ali, eu preciso deixar meu pai feliz. Quando, na verdade, por mais que... isso é uma consequência, as pessoas que te amam, que estão no processo com você, ficar feliz. Mas naquele momento você precisa fazer por você, é você quem tá ali. Seu pai, seu namorado, esposo, filho, ninguém vai estar ali fazendo por você, vai ser você. Então, assim, pra mim foi melhor não ter levado ninguém. Algumas pessoas sabiam, outras eu achei melhor não falar. Mas aí eu falava, assim que eu passar, eu saio ligando pra todo mundo, mando minha fotinha pra todo mundo. E aí, o que eu fiz, né? Doida pra ligar. Meu celular tava no porta-malas do carro, meu outro colega foi fazendo o exame e eu tô assim, gente, eu quero ligar, eu quero falar pro povo que eu passei. E a pessoa não lembrava o número de ninguém, até que eu fui tentando conseguir, depois de 2 ligações erradas, consegui falar com meu namorado, passei, já manda aí pra minha mãe que eu tô sem celular, já passei, mandei foto e foi aquela emoção. Aconteceu do jeitinho que eu planejava? Não. Aconteceu no dia que eu achei que tinha que ser? Não, aconteceu quando tinha que acontecer, quando eu estava preparada emocionalmente, mentalmente, né? E não só tecnicamente, porque não é só técnica. A Vivi tá aqui, a gente estava conversando um tempinho antes, envolve muita coisa, mas aconteceu. Tô com a minha habilitação hoje, isso assim é maravilhoso, o momento que chega ali pra você, né? Quem já tá fazendo aí uma adição, quando você vê lá A, B, tão bonitinho, você até pensa no C, só que eu não sei não, viu gente? Acho que eu não vou querer não, acho que eu vou parar por aqui, quem sabe mais pra frente.
né? Mas já tô muito feliz, me sinto muito realizada. Esse final de semana eu dirigi um Jeep, eu fiquei assim, chocada, e eu me lembro do meu instrutor ter falado, olha, eu tô te ensinando a dirigir qualquer carro, você vai pegar qualquer carro. Porque eu brincava com ele assim, não, quando eu tirar minha carteira eu preciso comprar um carrinho pra mim, pode ser até um Fiat Uno que eu quero, que eu amei. Porque lá em casa tem uma caminhonete, eu não vou pegar a caminhonete, eu tenho medo, é muito grande. Não, você vai sim. Já dirigi a caminhonete, eu tô falando Jeep, gente, é Jeep mesmo, é antigo, de 1900 e bolinha, tá? Dirigi um Jeep esse final de semana, tá? Então, assim, gratidão a tudo que eu aprendi aqui na autoescola, a todo esse processo, que é um processo ansiogênico mesmo, a gente fica muito ansioso, tá? Mas assim, pratiquem o aqui e agora. Outro ponto, assim, que é um erro, o erro que eu cometi, tá, gente? Quando a gente tá no processo de habilitação, a gente foca muito no processo de habilitação. A gente vive o processo de habilitação e a gente esquece de algumas outras coisas que são fundamentais, que são muito importantes. Como? Cuidar da nossa saúde, tá? Estar com as pessoas que a gente ama, aproveitar coisas que a gente gosta de fazer, ter lazer, sabe? E lazer que eu falo, poxa, é você sentar, assistir um filme, né? Você almoçar com a sua família, estar com a sua família, conversar com seus amigos, tá? Então, às vezes a gente fica assim, não, depois que eu tirar minha habilitação, eu faço isso. Vou parar um pouco, porque minha energia tá toda no processo de habilitação. Gente, não façam isso com vocês. Não façam isso com o processo de vocês. Nós somos seres humanos e nós precisamos atingir todas as nossas necessidades, o nosso corpo, tudo aquilo que a nossa mente ela nos pede. Então, assim, não deixe de fazer as coisas. Eu me lembro de estar num café e a moça falou comigo assim, Ana, até a caminhada que eu fazia, eu parei de fazer, porque a habilitação ela estava me consumindo. E não, gente, a habilitação ela é uma parte, é um dos processos que a gente vive. Mas a gente continua sendo mãe, sendo filha, sendo esposa, namorada, amiga. E a gente não pode deixar todas essas nossas funções, né, o nosso trabalho, ali enterradinho de lado, não. Então, assim, eu me lembro de na primeira semana ter ficado assim, sabe, vivendo. E eu lembro que eu falava assim, olha, por favor, me deixa calminha essa semana, não fala comigo disso, não fala comigo daquilo. Pra quê? Né? Eu preciso ser eu em qualquer circunstância. Então, na segunda, eu lembro que na noite anterior, comi um hambúrguer, assisti um filme, fiz atividade física a semana toda. Ajuda muito, tá, gente, com ansiedade, fazer atividade física, melhorar a alimentação de vocês. Então, tem muitas coisas além do técnico, além de ficar assistindo a aula, que eu sei que tem gente que fica assistindo a aula, também assisti. Né? Tem um canal super interessante no YouTube mesmo que a gente acha lá, todas as formas de fazer a ré no morro, a baliza perfeita, mas você já tá fazendo as aulas ali. Então, às vezes, esses vídeos ajudam, mas às vezes também atrapalham, porque ali você começa a pensar, nossa, mas meu instrutor nunca falou isso, nossa, mas será que eu tô fazendo certo? Porque cada um tem uma forma de ensinar. Fora que em cada cidade, né, eu acho que em cada região tem uma legislação diferente, eu não sei falar certinho, mas é diferente. Então, assim, foca no seu processo, naquilo que você está fazendo, não deixe a sua vida de lado. Viva uma vida normal, tenha a sua vida normal, como que você gosta de comer, pratique sua atividade física, namore, faça tudo que você precisa fazer além do processo de habilitação, tá? Arrasou. Para complementar essa fala dela aí, eu falo muito nos workshops a importância de você estar se sentindo bem, feliz. Tem um livro, O Jeito Rápido de Ser Feliz, que fala muito sobre isso. Quando você está feliz, e não precisa ser por muitas coisas grandes, coisas mínimas, os seus resultados são melhores. Falando do hambúrguer, eu lembrei da minha menina, no dia que ela foi tirar a carteira de moto, que é à noite, ela chegou aqui na autoescola à tarde, e foi comprar um açaí, chegou com um bitelo do açaí, toda feliz, tomando um açaí para ela ir fazer o exame. E deu um abraço nas meninas, como se ela faça comer um hambúrguer, alguma coisa que te faça, que te dê prazer, vai te ajudar demais. Então, muitas vezes a pessoa fica tão concentrada, né, como é que vai ser o exame, e não presta atenção nas mínimas coisas para poder cuidar da sua saúde mental, né? A Mônica comentou aqui, nós estávamos conversando sobre ela mais cedo,
comentou aqui que você deveria estar em todos os workshops. Ah, gente. Diz ela que a sua palestra dá vontade de colocar num potinho que delícia. e guardar. Obrigada, Por falar Mônica. nisso, na hora que a gente terminar aqui, nós vamos conversar sobre isso, tá? Nós estamos precisando marcar outra palestra daquela. Com certeza. Vai Gente, ser um prazer, ela gente. deu uma palestra sobre ansiedade. Que palestra maravilhosa, tá? Que maravilha ter entrado aqui na live. Você falou tudo que eu precisava ouvir. Ah, que legal. Muito obrigada. Eu fico muito feliz em saber, viu, Simone? Depoimento maravilhoso. É isso aí, gente. Eu fico aqui. Você me desculpa, mas eu fico feliz, assim, de você não ter passado de primeira. Sabe por quê? Porque você imagina a pessoa vai na psicóloga para poder pedir uma ajuda, que tá sofrendo processo de habilitação. Aí você passou de primeira, como é que, né? Como é que você vai aconselhar a pessoa a não desistir se você passou de primeira? Fica diferente, né? É igual eu falo com as meninas aqui que trabalham na recepção, né? Quando eu procuro contratar, gente, eu procuro até contratar pessoas de preferência que já tirou carteira aqui. E quando a pessoa, ela não passou de primeira, aí que a gente trabalha isso. Olha, você é um testemunho vivo para ajudar os alunos a também não desistir, né? A gente só ajuda o outro, gente, quando a gente já passou pelo que o outro tá passando, né? Quando a gente, aí que realmente a gente sente na pele. A Enívia quer participar. Se Deus quiser, Enívia, você vai participar habilitada, tá? Porque não vai ser por agora não, mas sua habilitação vai vir antes, em nome de Jesus, tá? Aqui é muito importante também essa parte que você falou de você não ter levado seu pai, porque as pessoas, elas contam pra muita gente e fica criando expectativa nas pessoas e ficam assim, muito frustradas quando não passa. Elas ficam lá fazendo exame muito preocupado, mais com o resultado, porque vai chegar em casa, vai chegar no trabalho e vai ter que falar, né? Isso aí atrapalha muito. E aí vai gerando uma autocobrança, né? A minha cobrança, ela não é mais só de passar, né? De conseguir a minha habilitação. A minha cobrança é satisfazer ali, né, o desejo do namorado, da mãe, né? Como eu brinquei, minha mãe quer que eu leve pra onde ela precisar ir, porque ela não dirige, então, tipo assim, as cobranças vão aumentando, né? E a gente não foca ali no que precisa ser feito. Na sua habilitação, falam lá de quantos exames você fez? Não. Pois E era uma dúvida, gente. Essa dúvida é comum, Vivi? Não, o que acontece? A gente fala muito com os alunos. A carteira de habilitação de todo mundo é igual. Não vai falar quantos exames você fez. Então, quem tem que saber é você. Entendeu? Quem tem que saber é você. Você não tem que ficar divulgando isso. Porque a maioria das vezes as pessoas vão querer fazer com que você desista do seu processo. E quando você for ouvir conselhos ruins, olha a história da pessoa. Veja se ela é habilitada e se ela tirou em Valadares, gente. Porque tem muita gente para dar conselho, para tirar carteira fora, né? Você vai olhar, a pessoa não tirou carteira aqui. E eu já vi muitos casos de pessoas tirar a carteira fora e não dirigir. Resolve? Não resolve, né? Porque eu acredito que vocês passam por esse processo, gente, não é só para ter um documento, não. Vocês passam por esse processo para vocês terem liberdade, autonomia, de vocês pegar seu veículo, ir trabalhar, ir no supermercado, encher o porta-mala do seu carro, não ficar na porta do supermercado esperando o Uber para carregar suas compras. Eu vejo que tem alunas que compartilham esse desejo tão simples. E é tão bom, né? Então, gente, todas vocês merecem ter esse prazer. Todos vocês irão ter esse prazer. Com certeza. Tá? E quando vocês tirarem a carteira, Viviane, mas tá tão difícil. Gente, eu vou compartilhar com vocês aqui. Nós subimos a Ibituruna, né? Quem segue a gente aí viu nas redes sociais. Nós subimos a Ibituruna com a turminha da autoescola. Gente, o finalzinho, na hora que a gente tá chegando, mas é tão difícil. É um morro tão a pique de terra, gente, que assim, é muito difícil. O final, a chegada. Aí na hora que nós estávamos lá pelejando para chegar no final, eu olhei para eles e falei, gente, isso aqui tá igual o processo de habilitação. Quando você não tá aguentando mais, é porque tá chegando a sua hora. Quando tá aguentando mais, não é para desistir, gente. Aguenta mais um pouco, que sua vitória tá próxima. Gente, na hora que você consegue,
quando nós conseguimos, chegamos lá no topo com as pernas doendo, tremendo, a satisfação é tão boa de ter vencido a dor, o cansaço, que a gente esquece até de como que foi difícil. A gente esquece até da dor. Entendeu? Então, gente, o que vocês estão passando agora, vocês não vão esquecer, vocês vão lembrar, mas acredita em mim, vocês vão contar rindo de como que você achava difícil, rindo de que você falava que você não ia aguentar, que você não ia desistir, entendeu? E vai usar toda a sua história para levantar pessoas, entendeu? Deus vai colocar no seu caminho pessoas para você ajudar. Porque, igual eu falei, você só consegue ajudar se você passou por isso, tá? E eu tô falando aqui, eu tô subindo os comentários, eu não tô conseguindo ver. Amém, Janaína. A Enívia tá falando que o primeiro lugar que ela vai no supermercado. Aqui, ó, vai e faz um vídeo, igual uma outra aluna fez pra gente, empurrando o carrinho pra colocar a compra no supermercado, no carro. Gente, faz e marca a autoescola e manda pra gente ver, porque a gente fica muito feliz, gente. A gente fica muito feliz, é muito gratificante. Obrigada pelo depoimento, isso ajuda demais a ter força pra continuar. Ah, você tá trabalhando, né, Verusca? Ô, gente, então nós já estamos chegando ao final. Essa live, como sempre, ficará salva, tá? E tem mais de 70 lives. Você que não assistiu, que tá aqui pela primeira vez, vai lá no nosso canal do YouTube, assiste as outras lives que estão salvas, tá? Cada live tem alguma coisa especial que vai te agregar, tá bom? Você pode ter certeza disso. E a Ana Paula, vocês vão ver ela mais vezes por aqui na Fortunato, tá, gente? Com certeza. Como é que é seu Instagram? É psi.anapeçanha. Aí tá pecanha, tá, gente? Com C normal. Então vamos todo mundo lá seguir a Ana Paula, viu, gente? E vai ser um precisando prazer de qualquer ter vocês coisa, lá. Tá? Vocês vão ter essa pessoa carismática, maravilhosa. Eu apaixonei com ela no café. Conversei, conheci ela mesmo, né? Foi no café com a habilitação. Vamos até subir a Ibituruna. Vamos até subir. Vai subir com a gente agora, viu, gente? É isso aí. Muito obrigada, gente, pela oportunidade de estar aqui. E eu espero mesmo que esse depoimento ajude vocês de alguma forma, tá? E para o que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição, tá? Muito obrigada mais uma vez, tá, Vivi? Eu que agradeço. Uma Muito lembrancinha obrigada pra você. Toma um café todo dia lembrando a Fortunato. Vai falar na mesinha do consultório. Gratidão. Amei. Muito obrigada. Então vamos tirar um print aqui pra encerrar essa live, pra vocês postarem, marcarem. Ô, gente, olha, vão na live que fica salvo no Instagram e deixa um comentário, porque é muito, muito, muito mesmo importante pra gente o feedback de vocês, tá bom? A gente precisa ver o tanto que tá ajudando pra gente, é um incentivo pra gente continuar, né, galera? Então vamos lá. Isso aí. Valeu mais uma vez. Muito obrigada mesmo. Deus te abençoe. Tamo junto. Amém. Próximo encontro nosso é a subida do Pico do Ibituruna, viu, gente? Que agora virou caminho da roça. Aguardem. Gente, beijo. Muito obrigada. Semana que vem é a nossa live, se Deus quiser, na terça-feira, tá bom? No mesmo horário. Tchauzinho. Beijo, pessoal. com Deus.